Boa noite, bom dia, boa tarde. Tá? Meu nome é Márcio Freire, eu sou biólogo de formação e trabalho com gestão ambiental, gestão empresarial e segurança no trabalho. E hoje nós vamos trazer um tema que, quando se fala em segurança no trabalho, já vem à nossa mente a ideia de equipamento de proteção individual. Né? O que são equipamentos de proteção individual? Quais são as regras? Quais são as normas? Quais são as obrigações do trabalhador e quais são as obrigações da empresa? Então, esse é o nosso tema de hoje. Primeiro, equipamento de proteção está dentro da CLT, dentro das NRs, dentro de normas específicas. Né? Primeiro, o conceito básico de equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual que visa prevenir, evitar o acidente de trabalho. O equipamento de proteção ele tem que ser usado quando o trabalhador estiver exposto diretamente ao risco ambiental ou mesmo parcialmente ou indiretamente exposto ao risco ambiental. O equipamento de proteção individual também tem que ser usado em caso de situações de emergência dentro de uma empresa, né, ou mesmo durante o trabalho habitual, né, daquele colaborador. Algumas normas. O equipamento de proteção está dentro da CLT no artigo 166. Coloca que toda empresa é obrigada a fornecer aos empregados de maneira gratuita equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então, a primeira obrigação é trabalhista. Aí eu entro na parte das NRs. Né? As NRs são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. As NRs, elas colocam que, primeiro, cabe à empresa adquirir somente aquele aprovado por lei, né? Ou aprovado por um órgão gestor, pode ser o antigo Ministério do Trabalho, ou mesmo um órgão de regulamentação, no caso, o Inmetro. Dois, a empresa tem que exigir o uso desse equipamento, né? O uso do equipamento. Quatro, né? A empresa tem que orientar e tem que treinar o trabalhador. E essa informação está dentro da NR número 6 e da número 31 também, que é específica da área rural. Na NR 31 é colocado que é obrigatório o fornecimento de maneira gratuita. Então, reforçando a ideia também lá da NR número 1, da NR número 6 e das leis trabalhistas. Uma situação que é importante, quando eu for adquirir o equipamento de proteção individual, nós temos que verificar o que? Se esse equipamento tem CA. CA significa Certificado de Aprovação daquele equipamento. Esse código, essa numeração traz a informação do equipamento de proteção. Né? Traz um laudo, traz toda a documentação especificando qual é o equipamento, suas características e, principal, a sua validade para uso. Né? Quanto tempo aquele equipamento pode ser usado? Logicamente que isso aqui é uma parte teórica, né? Dependendo da atividade do trabalhador, o equipamento pode durar mais ou geralmente menos. O CA, ele traz todos os laudos, ou seja, todos os testes que aquele equipamento passou. Né? Então, é obrigatório o EPI, primeiramente, ter esse código de numeração. À frente, né? Obrigações para o trabalhador, né? No caso, o empregado. Primeira obrigação está dentro da NR1. Né? Ele tem que utilizar o equipamento de proteção. É obrigatório para o trabalhador o uso do equipamento. Ele pode dar recusa? Sim, pode dar recusa, desde que seja plausível e a justificativa seja dentro de parâmetros. Caso contrário, é constituído ato faltoso e pode gerar uma penalidade àquele trabalhador, né? E essa penalidade pode provocar, pode fomentar um processo, né? E esse processo pode levar ao desligamento daquele colaborador e até mesmo de maneira levando uma dispensa por justa causa. Na NR número 6, né, na NR número 6 também traz essas informações, que ele tem que utilizar o equipamento, é obrigatório o uso do equipamento, e outra, ele tem que
ele tem que responsabilizar pela guarda e conservação daquele equipamento. E, logicamente, cumprir com todas as determinações que a empresa coloca referente ao equipamento de proteção. Aí nós vamos trazer agora alguns equipamentos de proteção e a visão sobre eles, né? Primeiramente, eles são classificados de acordo com a região com que ele protege, com a zona do corpo com que ele protege. Aí eu tenho de cabeça, auditivo, né, respiratório, ocular, facial, membros superiores ou mesmo membros inferiores. Né? Membros inferiores. Vamos ver alguns aqui para a gente trocar essas ideias. Primeiro, né, para membros, para a região encefálica, tem os capacetes, vários modelos, várias cores, muito utilizado na parte de construção civil, né, na parte de construção civil, tá? As cores também tem cores variadas, até tem empresas que utilizam essas cores para determinar cargos e funções dentro do setor de trabalho, né? Então, são os primeiros EPIs. Outros EPIs, eu tenho viseiras, respiradores, um exemplo aqui, né, de respiradores descartáveis e de respiradores que tem que ter manutenção, que são respiradores fixos, né? Eu tenho respirador facial, eu tenho respiradores com filtro, nós vamos mostrando aqui nessa próxima imagem, né? E eu tenho respirador PFF2, que é também muito utilizado. Luvas. Luvas, de acordo com a atividade, também tem vários tipos. Tem a nitrílica, tem a de vaqueta, então tem aquelas que são usadas em alta e baixa tensão. Então, é uma situação que tem que ser colocada de acordo com a atividade específica, é o EPI para o seu trabalhador. Um exemplo sobre isso aí são os protetores auriculares. Se você observar aqui, nós temos vários protetores auriculares. Dependendo da avaliação ambiental, dependendo de laudos técnicos, dependendo do LTCAT, do PPRA e outras documentações, né, do PGR hoje, tá, e do inventário de risco dentro da empresa, a partir daí que o profissional vai orientar ao empregador qual é o EPI adequado para aquele ambiente de trabalho. Tudo isso também relacionado com as NRs, um exemplo dentro de anexos da NR número 16 e da número 15. Quando se fornece o EPI, não só tem que verificar o ambiente de trabalho, mas também fatores, como o risco que tem naquele ambiente, o chamado risco ambiental, a sua concentração, né, a sua intensidade, a natureza de onde é a fonte daquele risco, o tempo que aquele colaborador se encontra naquele setor, que ele trabalha naquela atividade, naquela função, quanto tempo ele fica ali, né? E ele, a sensibilidade, né? De que maneira ele absorve aquele risco que ele está exposto. Então, tudo isso aí tem que ser visto e avaliado em questão do EPI. E aqui eu tenho alguns outros EPIs também, né? Eu tenho EPIs direcionados para NR35, que é trabalho em altura, tá? Só para lembrar que até mesmo a corda que é utilizada, ela também tem CA. Ela também tem CA. O trabalhador, ele recebe o EPI, tem que ter uma ficha de controle daquele EPI, e ele tem que passar o quê? Por orientação. E, principalmente, ele tem que ter um treinamento obrigatório. Né? Ele tem que ter um treinamento obrigatório. E aqui na área rural, eu tenho EPI direcionado para corte, né? No caso, EPIs direcionados para motosserra, eu tenho EPIs para roçadeira e eu tenho EPI para corte de cana. Né? No caso, entra a perneira, a botina, né? Dando destaque a esse EPI aqui, que é um EPI, vamos chamar ele de complexo, né? Que ele entra 3 EPIs em um só. Tá? Também na área rural, um dos principais EPIs, né, é justamente o conjunto pro aplicador. Tá dentro da NR31, que é setorial, lá no ponto 8, né, no item 31.8 também traz que o trabalhador, ao fazer a aplicação do defensivo agrícola, tem que estar com esse equipamento completo. Em caso de uma fiscalização de qualquer órgão gestor, se o trabalhador não estiver faltando um elemento
desse equipamento de proteção, a empresa ela pode ser autuada. Orientações. Algumas orientações aqui de acordo com a NR31. A NR31 ela fala que menor de 18, maiores de 60, gestante não pode trabalhar com defensivo agrícola, né? Não se pode trabalhar em desacordo com a lei. E o terceiro item aqui é proibido trabalhar em áreas recém-tratadas. E uma situação que eu quero ressaltar, que você só pode entrar com equipamento de proteção, né? E aqui no último aqui fala sobre a questão da pulverização, que não pode ter nenhum trabalhador naquele setor, naquele talhão, durante uma pulverização aérea. Além do EPI, também tem o caso dos EPCs, né? O EPI tem que estar junto com os EPCs. Tá? No caso aqui, ó, durante a aplicação, sinalizar a área e só pode entrar de EPI. Tá? Treinamento. Eu peguei o exemplo aqui da NR 31.8, todo trabalhador tem que passar por um treinamento obrigatório. No caso da NR 31, né, coloca que o trabalhador, na atividade de aplicador, tem que passar por 20 horas no mínimos de treinamento e depois ainda ter uma chamada reciclagem ou reavaliação daquilo que ele foi, ou uma atualização daquilo que ele foi passado. Né? Então, tudo isso aí, para quê? Para evitar a questão de multas. Né? Aqui no Mato Grosso, o órgão fiscalizador é o INDEA. O INDEA, lá na Lei 8588, lá no artigo 46, traz justamente, eu peguei até alguns fragmentos aqui, traz justamente o quê? A ideia de os incisos que colocam as penalidades que podem gerar autuação para a empresa, principalmente para a empresa rural. Né? No caso aqui, não utilizar equipamento de proteção, 300 UPF. Não utilizar todos os equipamentos, 300 UPF. E não treinar o trabalhador, 200 UPF. Né? No caso do Mato Grosso aqui, a UPF, agora em abril, né, a UPF, na última pesquisa que eu fiz, a UPF estava 193,81. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar uma UPF, multiplicar pelo valor, né, 300 vezes o número de trabalhadores daquele setor. Então, é uma situação que nós temos que colocar bem mesmo, tem que sempre ressaltar e ressalvar essas informações. Né? Aí, como eu falei lá no começo do vídeo, né, EPI, quando se fala em segurança do trabalho, lembra EPI. Entregou o EPI, está seguro o trabalhador. E não é bem assim. Né? Primeiramente, nós temos que trabalhar onde? O ambiente de trabalho, o meio aonde se encontra aquele trabalhador. Para depois fazer o quê? Entregar para ele o EPI. Então, tem uma prioridade, mexer no ambiente primeiro, para depois entregar o EPI. Isso é bom para o trabalhador e é segurança jurídica para a empresa. Além de oferecer o quê? Redução de custos, redução de gastos, tá? E evitar, preservar a vida do seu trabalhador. Tá? Então, meu nome é Márcio Freire e eu desejo a todos, né, muito obrigado.